Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2016. Primeiramente desejo um feliz ano novo para vocês. E para iniciar o ano bem, vamos falar sobre uma coisa muito importante que é dinheiro. Hoje eu vou falar sobre o salário aqui na Irlanda. Como que é o salário aqui na Irlanda? Quanto um trabalhador ganha aqui, um estudante? É possível viver? Não é possível? É muito? É pouco? Isso você vai saber já já. Bom, para começar, vou dar alguns dados importantes. A Irlanda tem o quinto melhor salário mínimo da Europa. Ele só perde para Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido e Holanda. Então, a Irlanda está em quinto lugar dos maiores salários mínimos aqui na Europa. Natália, quanto é esse salário? Bom, aqui, por lei, um trabalhador registrado, ele tem que ganhar no mínimo 8,65 a hora, tá? Houve boatos que esse ano, a partir desse ano, pode mudar, pode aumentar um pouquinho mais para 9,15, mas ainda não é nada definido. Então, atualmente, o salário mínimo é 8,65 a hora. Pode ser que algumas empresas paguem mais do que essa hora. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ele paga um pouquinho mais do que os 8,65. Mas algumas empresas principalmente aquelas empresas que contratam muitos estudantes, que são aqueles estudantes que aceitam, né, o que for, pagam exatamente o mínimo, que é 8,65, tá? Então, quanto que dá esse valor por mês? Então, um salário mínimo para um trabalhador que trabalha às 8 horas por dia, ou seja, não tem nenhum tipo de restrição de estudantes, ele vai ganhar em torno de 1.450 ao mês. Então, esse é o salário mínimo de um trabalhador normal que trabalha às 8 horas por dia. Para um estudante que tem certas restrições, que agora tem cada dia mais restrições, que eu não vou entrar muito nesse mérito, então o estudante pode trabalhar apenas 4 horas por dia. Então, vamos supor que ele ganha o mínimo de 8,65 por dia, ele vai ganhar por mês por volta de 700 euros. Então, se a empresa é aquela empresa que paga um pouquinho mais, por exemplo, paga 9, paga 10, claro que esse valor vai aumentar. Então a questão é, Natália, é possível sobreviver com esse valor? Eu te digo, sobreviver, sim, é possível sobreviver com esse valor. Claro, com algumas restrições. Por exemplo, dividindo casa, não viajando tanto, não comprando coisas tão caras. Sim, você consegue sobreviver com esse valor. Mas eu vou entrar mais a fundo sobre custos de vida, sobre essas coisas no próximo vídeo da próxima semana. Não sei se o próximo vídeo, mas o vídeo da próxima semana eu vou falar sobre custos de vida aqui na Irlanda. Então, para resumir, é 8,65 a hora o salário mínimo, um trabalhador de 8 horas ganha 1.450 aproximadamente, e um estudante trabalhando 4 horas ganha aproximadamente 700 euros por mês. O ponto é, tem alguns trabalhos que não são registrados aqui e que muita gente trabalha nesse ramo. Por exemplo, o trabalho de au pair, é o trabalho de babá, de cuidar de criança. Então, esse trabalho não é, como que eu posso dizer, não é registrado aqui, tá? Então, não é considerado um trabalho registrado, o trabalho de au pair aqui na Irlanda. Então, muitos trabalhadores que trabalham nisso, alguns sim, algumas famílias registram, mas como, por exemplo, housekeeping. Então, eles vão lá, fazem tudo direitinho, registram o trabalhador, pagam o salário mínimo, mesmo que para cuidar da criança, mas contrata como housekeeping, por exemplo. Mas a maioria das famílias não, é trabalho assim só de boca a boca. Então, a pessoa vai lá, olha, eu tô precisando de uma babá para trabalhar, para cuidar do meu filho durante, não sei, 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e eu pago 100 euros a semana, e é isso que eu tenho. Então, se você for fazer a conta, às vezes dá 2 euros a hora, 3 euros a hora, tá? Então, isso é uma coisa que não é legal, porque você tá trabalhando escravo, né? Você tá trabalhando muito mais daquilo que você deveria e ganhando um valor que é absolutamente pequeno. Mas como tem muitos estudantes que vêm pra cá, precisam trabalhar e não tem como sobreviver se não trabalhar, se não vai ter que voltar pro Brasil, aceitam esse tipo de trabalho, mesmo não sendo legal e mesmo ganhando pouco, tá? Então tem essas questões aí. Mas, como eu falei, o trabalho registrado aqui, ele ganha 8,65 a hora. Então, se você quer estar direitinho, se você quer estar trabalhando numa coisa que é o seu direito, você tem que ganhar no mínimo 8,65. Menos que isso, você não deve aceitar, porque é um trabalho que não vale a pena, tá bom? Bom, então se você está pensando em vir para a Irlanda para estudar ou para trabalhar e quer saber mais ou menos como que é a área, qual é a área que você tem mais chance de conseguir, eu vou te dizer. Bom, se você é um profissional de TI, se
se você é um profissional da área de saúde, como enfermagem, como medicina, ou então é um farmacêutico, ou mesmo na área financeira, você tem uma possibilidade muito mais alta de conseguir um trabalho na sua área do que as outras áreas. Não estou dizendo que você de qualquer outra área não vai conseguir, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essas áreas que eu falei, eles, aqui na Irlanda eles têm uma demanda muito mais alta, principalmente TI, porque aqui eles têm empresas como Facebook, como Yahoo, como Google, como IBM, como muitas outras empresas da área de TI. Então a possibilidade de eles contratarem um profissional de TI é muito maior. Até mesmo se você for entrar em sites de emprego, você vai ver que eles estão sempre precisando de profissionais dessa área. Até porque aqui eles não têm a demanda necessária que eles precisam ter profissionais dessa área. Então, se você é um profissional dessa área, você vai ter muito mais chances de conseguir um emprego. Mas claro que as outras áreas, se você tentar, se você correr atrás, você também pode conseguir, tá? E claro, com salários muito melhores do que um salário mínimo, tá? E se você é um estudante, depende muito. Se você é um estudante sem a cidadania europeia, dificilmente que eu estou falando, eu não falei impossível, você vai conseguir um trabalho na sua área. Então, normalmente, os empregos que a gente consegue sendo estudante é emprego de cleaner, de limpeza, ou trabalho em restaurantes, servindo, ou trabalho em cafeterias. Então, é basicamente isso. Mas, gente, se você está vindo aqui para estudar, você quer ter uma experiência nova de emprego, de língua e de cultura, vale a pena, pelo menos, trabalhar nisso por um curto período de tempo. E, gente, você trabalhando como cleaner, você trabalhando como garçom, ganhando esse salário mínimo, que é um dos melhores da Europa, você consegue fazer muita coisa, você consegue viajar para muitos lugares, como eu faço. Meu trabalho é de housekeeping, eu trabalho, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, vou contar sobre o meu emprego, mas eu consigo sobreviver, consigo viajar, então isso é possível, diferente de outros países que você ganha, que tem um salário mínimo, tipo, menos do que o triplo do que a gente ganha aqui na Irlanda, tá certo? Bom, foi um videozinho bem pequenininho mesmo, só pra poder tirar essa dúvida de vocês aí de quanto que é o salário, de quanto você pode ganhar. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre isso, você deixa aqui nos comentários. Eu não falei sobre impostos, porque eu não sei muito bem falar sobre isso, eu sei que tem alguns impostozinhos aí, mas eu posso deixar algum link explicando um pouco melhor, mas eu, assim, pra falar de impostos eu não sei falar, porque não sei. Tá, então vocês me perdoem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário, que se souber eu respondo. Então dê aquele likezinho no vídeo se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Beijão, tchau!